Meus amigos, eu estava refletindo sobre um dos episódios da jornada missionária do apóstolo Paulo, que está escrito no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro bíblico que historiciza, toda a jornada missionária da igreja cristã do primeiro século. E tem Paulo o maior protagonista, porque ele, então, foi o grande desbravador, o grande missionário do Evangelho pós-ressurreição de Jesus Cristo. E no capítulo 27, Paulo está indo a Roma, mas está como um preso lá no navio, sob a guarda de oficiais romanos. E eles estão, então, navegando, e havia uma discussão da qual Paulo participou, mesmo sendo prisioneiro, mas Paulo era um homem ilustrado, um homem de conhecimento, um homem um homem erudito, não é verdade? E ele, quando se converteu ao Evangelho, disse que isso não valia mais nada para ele, tinha considerado tudo perda, sua erudição, sua condição de cidadão romano, de fariseu, tudo isso ele considerava como perda para o Evangelho, que ele considerava algo muito mais superior e mais importante. Mas então Paulo estava fazendo parte dessa discussão com o capitão do navio, E havia a constatação de que as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação. Coisa boa é quando, fazendo aqui uma comparação, as pessoas conseguem entender o contexto em que estão vivendo e identificar os perigos, não é verdade? Aqui havia essa discussão, As condições climáticas, diz o versículo 9 do capítulo 27, elas estavam se tornando perigosas. Perigosas do ponto de vista econômico, porque o navio transportava muitas cargas de valor, e perigosas do ponto de vista de vidas humanas. Mas, então, o oficial encarregado do navio e dos prisioneiros, ele resolve seguir adiante. E não deu outra. Diz a passagem bíblica que quando eles pensavam que estavam a salvo, estavam costeando uma ilha, a chamada ilha de Creta, o tempo mudou de repente. O tempo mudou de repente. Eu também parei para pensar nessa frase, O tempo mudou de repente. Às vezes as coisas estão seguindo um curso aparentemente seguro, previsível, e de repente tudo muda. Eu acredito que nós estamos vivendo esse período, de pandemia. Havia muitas expectativas, muitos planos, do ponto de vista pessoal de cada um de nós, do ponto de vista social, do ponto de vista da governança das nações, e de repente tudo mudou. E tal como aqui na viagem de Paulo, mudou para pior. Porque diz a Bíblia que primeiro foi um vento que apareceu com a força de um furacão a abalar o navio. E esse vento se transformou numa tempestade, numa grande tempestade, conjugada a vendavais contínuos que foram empurrando o navio para o alto mar. Eles ficaram totalmente desesperados, eles ficaram muito vulneráveis.
e começaram a ser tomados pelo medo, não é? E a tomar medidas desesperadas. É nesse contexto que também eles começam a abrir mão das cargas e dos equipamentos que estavam no navio. Porque eu penso sim que há situações que é melhor perder o material, não é verdade? Agora mesmo nessa crise, nós estamos com uma falsa dicotomia, não é? E a economia deve ser salva ou deve se priorizar a saúde. Então tem gente estimulando essa falsa dualidade. Na verdade, não existe economia sem vidas humanas. E mesmo do ponto de vista da racionalidade capitalista, os negócios do mercado que funcionam muito à base ainda de interações pessoais, não é possível perceber no horizonte estabilidade econômica sem vencermos a pandemia, sem assegurarmos às pessoas saúde e bem-estar. Então era a hora dos governantes em todos os lugares, e muitos deles têm adotado essa postura, priorizar as vidas, mobilizar todos os recursos para que ninguém pudesse passar necessidade, passar fome, mesmo os desempregados, os desamparados economicamente nesses tempos de pandemia. Estamos vivendo maior crise, uma das maiores crises da humanidade, desde a Grande Depressão do início do século XX, passando pela Segunda Guerra Mundial. Não é? Que período da história humana se perde mais de 500 mil vidas em menos de 6 meses, não é verdade? E milhões de infectados. Então, se construiu essa falsa dualidade entre saúde e economia. Não haverá economia se não houver saúde. Se bem que agora no Brasil, especialmente, nós estamos vivendo uma fase em que as classes mais favorecidas, as classes altas, elas estão literalmente pouco se lixando para a pandemia. Tem condições de se proteger melhor, de manter-se em isolamento, e a penalização recai mais para os pobres, com muito menos condições de se proteger. De toda maneira, o que eu aprendo aqui nesse episódio concreto e real dessa viagem como prisioneiro de Paulo é que todos ali, independente da posição, o oficial do navio, os guardas romanos, os prisioneiros, eles estavam querendo, de alguma maneira, de todas as formas, salvar as vidas. E para isso eles lançaram ao mar as cargas, os equipamentos, jogaram tudo fora. Não é verdade? E nesse momento, depois de também estarem passando privação, dias sem comer, Paulo se levanta com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, porque era do que se precisava. Em tempos de angústia, não é? A palavra de esperança, a palavra de consolo, a palavra de fé, sim. Então o apóstolo Paulo, ele diz que apesar das perdas e apesar dos perigos, e ele previa que o navio iria afundar, se o navio afundará. Mas em seguida ele diz, nenhum de vocês perderá a vida. É a mensagem do apóstolo Paulo. Eu tenho confiança em Deus. Ele alega que tinha recebido uma revelação, não é? De que ele iria chegar a Roma, e para chegar a Roma, lógico, ele tinha que sair vivo daquela tempestade, daqueles vendavais. E então ele diz, não tenham medo, o navio vai afundar, as cargas vão ser perdidas,
mas nenhum de vocês perderá a vida. Desculpa. Eu estou pensando nisso e nos discursos que flutuam hoje na nossa sociedade, né? Eu tenho encontrado pessoas que dizem assim: não, mas o percentual de mortos na pandemia é muito pequeno, não é? No Brasil já são 70 mil pessoas. Eu disse a um desses meus interlocutores que eu lembrei de um filme chinês que eu assisti no início dos anos 2000, isso já é um filme de 20 anos, cujo título é Nenhum a Menos. É um filme formidável, inesquecível. Eu não quero fazer um spoiler aqui, mas o filme retrata a realidade de uma escola nas aldeias longínquas da grande China e como uma professora ela sai desesperadamente pelas cidades atrás de um aluno que tinha abandonado a escola. Por isso o título Nenhum a Menos. Eu gostaria de dizer em relação a essa pandemia e a realidade brasileira, sobretudo, nenhum a menos, né? Eu acredito que tudo que pudéssemos fazer para não perder uma vida seria legítimo. Isso me faz lembrar também as parábolas de Jesus que encarnavam aquele princípio da importância de uma vida, né? A parábola da ovelha perdida, que ela apenas se desgarra do rebanho e o pastor deixa tudo para que possa trazê-la de volta, né? Então, uma vida é preciosa. Mas nós estamos vivendo um período de banalização da vida, de ideologização, né? Quem está ideologizando isso? Quem está ideologizando isso e politizando isso desde o início no Brasil são esses protagonistas desse governo de extrema direita, não é? Um desapreço total pela vida, a transferir culpas, a sabotar a saúde pública, a ele mesmo como líder da nação, não é? Boicotar as regras e dizer tantas palavras que só demonstram a sua falta de empatia em relação aos afetados, aos doentes, aos enlutados e aos mortos. E isso tem contaminado os seus seguidores que reproduzem esse discurso. Morra quem tem que morrer. Nenhum a menos. Eu gostaria e peço a Deus que a gente possa atravessar esse vendaval, essa tempestade, esses ventos contrários, perdendo o que fosse, do ponto de vista material, mas salvando o maior número de pessoas, porque é disso que se trata, é isso que importa. Um abraço a todos e obrigado.